boa noite. Impunidade e morosidade são palavras que vêm logo de cara quando falamos nas tragédias ligadas à mineração aqui em Minas Gerais. Em Mariana, por exemplo, o crime da Samarco completa 7 anos em 2022, com ninguém preso e com um dos símbolos dessa história, o novo distrito de Bento Rodrigues, ainda em construção. Diferentes ações ainda correm na justiça brasileira e no mês que vem, uma ação que será julgada na Inglaterra pode mudar o destino dos atingidos. O valor impressiona, 5 bilhões de libras, mais de 33 bilhões e meio de reais. Essa ação é movida pelo escritório PGM-BM e é sobre este assunto que nós conversamos hoje aqui no nosso programa com o advogado Pedro Martins, um dos sócios aí da PGM-BM. Bem-vindo, Pedro, boa noite. Muito boa noite, Lucas. Boa noite, Murilo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E o nosso diretor de jornalismo aqui da Band Minas, Murilo Rocha, presente aqui conosco. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Pedro. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ô Pedro, quando a gente fala sobre a tragédia de Mariana, o assunto está sempre muito aqui no nosso noticiário de uma maneira geral também. Eu queria que você primeiro começasse explicando aqui para quem nos assiste sobre o que trata essa ação e por que tem essa ação correndo lá na justiça inglesa. Perfeito. O nosso escritório, ele representa 200 mil pessoas em uma ação indenizatória, ou seja, nós estamos pedindo indenização para essas 200 mil pessoas, em uma ação que foi ajuizada nas cortes da Inglaterra e do País de Gales em novembro de 2018 contra duas empresas, BHP UK, BHP Reino Unido e BHP Austrália. BHP Reino Unido e BHP Austrália são empresas que são donas da BHP Brasil, que, por sua vez, era dona de metade da Samarco. Dona da barragem que se Dona rompeu. da barragem que se rompeu. Uhum. Por que essa ação está correndo na Inglaterra? A BHP Reino Unido é domiciliada na Inglaterra. As regras processuais que regem o direito inglês dizem que, caso eu queira processar uma empresa inglesa, eu devo fazê-lo no local do seu domicílio. É por isso que nós, buscando uma alternativa para não processar no Brasil, identificamos a possibilidade de ajuizar essa ação lá na Inglaterra. Em nome dessas 200 mil pessoas, acho que vale dizer que dessas 200 mil pessoas, a grande maioria delas são pessoas físicas, mas também representamos 24 municípios brasileiros, incluindo o município de Mariana, 530 empresas de diferentes portes. Agora, Pedro, uma pergunta que vem à cabeça de todo mundo quando você fala, por que não processar a Vale aqui no Brasil, por exemplo? Vocês não entraram numa ação contra a Vale no mesmo sentido que vocês estão entrando com uma ação contra a BHP na Inglaterra? A filosofia do nosso escritório é sempre dar ao autor, aquele que sofreu uma violação dos seus direitos na área de direito ambiental, direitos humanos, direito concorrencial, uma opção que vá aumentar as chances de obter a reparação integral pelos danos sofridos. Já havia ações em curso no Brasil contra a Vale. Nós demos às pessoas uma alternativa que não existia, que era processar a BHP na Inglaterra. A Vale, a princípio, não poderia ser processada na Inglaterra porque não é lá domiciliada. Agora, Pedro, explica para a gente uma coisa. A gente sabe que tem vários processos ainda correndo na Justiça, em diferentes instâncias aí da Justiça. A Justiça Comum, Justiça Trabalhista, em diferentes esferas também, primeira instância, segunda instância, deve ter ação em STJ, STF. Como que essas pessoas físicas, essas prefeituras, essas organizações chegaram ao escritório também e de que maneira elas chegaram? Porque tem muita ação correndo aqui também, né? Sim. Bom, basicamente, a nossa ação ela foi ajuizada em novembro de 2018. O nosso escritório, ele sempre trabalha identificando violações de direito que ocorreram em países fora da Europa, mas que possuem uma conexão suficiente com uma empresa que está domiciliada no Reino Unido ou dentro da comunidade europeia, para que a gente possa dar a essas pessoas a alternativa de buscar uma indenização contra essas empresas, parent companies que se chamam, as empresas mãe. Nós nos deparamos, então, com o caso de Mariana, identificamos essa conexão com a BHP, que é domiciliada na Inglaterra, viemos ao Brasil e fomos até as cidades tentar identificar se havia interesse.
Então, vocês chegaram a procurar, foram a essas cidades afetadas pela lama da Samarco e procuraram ali mesmo, prefeitos, organizações, pessoas? Organizações, ONGs, advogados locais que já estavam na luta aqui no Brasil para tentar obter a reparação. E, para nossa surpresa, em pouco tempo, nós tínhamos identificado esse grande número de pessoas que estavam interessadas em buscar uma alternativa. Mas foi feito um contato direto durante meses em absolutamente todas as cidades ao longo do Rio Doce para que a gente pudesse identificar todas as pessoas que tinham interesse em levar isso para frente. Aí chegou esse número tão superlativo assim, então, né? 200 mil pessoas. Exatamente. Agora, Pedro, até sobre esse número, eu estava te perguntando antes aqui do programa ir ao ar, a Renova, que foi a fundação criada a partir de um termo, né, de ajustamento de conduta aí, firmado pelo Ministério Público com as mineradoras, com participação do governo de Minas, enfim. A Fundação Renova, ela já faz um trabalho de cadastro dessas pessoas, segundo ela, para justamente pagar indenizações, construir as residências que foram destruídas e tal. E ela fala que é sempre uma dificuldade muito grande de quantificar o número dessas pessoas, justamente porque muitas delas eram trabalhadores informais que não teriam como comprovar, não teriam comprovação, por exemplo, que foram atingidas ali pelos danos. São muitos pescadores, pequenos agricultores, e ela fala que isso é um dos motivos de morosidade do processo de indenização, de reparação. Vocês chegaram muito rápido aí no número de 200 mil pessoas. Queria que você comentasse com mais precisão como vocês chegaram nesse número e como você vê esse processo da Renova. A Fundação Renova, que foi criada justamente, como você muito bem colocou, para fazer o gerenciamento dos 42 programas que foram criados lá no primeiro TETAC, que foi assinado, ela tinha como um dos programas o programa de reparação dos indivíduos. Essa reparação era feita através de uma solução negociada, através de uma mediação. Ou seja, em uma sessão de mediação entre vítima e empresa, se chegaria a um eventual acordo sobre quanto deveria ser pago a título de indenização. Caso não houvesse acordo, a pessoa poderia, então, procurar o judiciário, como é o seu direito. Nós fazemos um pouco diferente. Nós, ao falar com as pessoas, nós identificamos absolutamente tudo aquilo que a pessoa alega que perdeu e buscamos flexibilizar ao máximo, porque nós entendemos que muitas dessas pessoas têm uma situação de vulnerabilidade profissional na qual elas não têm o tipo de prova tão bem constituída em relação ao que elas possam ter perdido. Mas isso tudo pode sim ser solucionado ao longo do processo judicial. E a gente tem absoluta certeza que essas pessoas são elegíveis para o recebimento da indenização. Até porque nós falamos com essas 200 mil pessoas. Então, isso é muito interessante. Nós tivemos operações no Brasil gigantescas ao longo desses últimos 4 anos, nas quais nós tivemos a oportunidade de reunir documentos, fazer entrevistas individuais com essas 200 mil pessoas, ouvi-las, preencher formulários, e isso tudo nos deu uma base fática e jurídica para que a gente possa fazer esse pleito na Inglaterra. E esse trabalho ele vem acontecendo até hoje. Hoje, enquanto nós estamos falando aqui, nós temos operações em 3 municípios localizados estrategicamente ao longo da bacia do Rio Doce para poder fazer a atualização das informações dessas pessoas. Por quê? Porque os danos, eles muitas vezes se intensificam ao longo dos anos, já que eles não foram reparados. Que tipo de danos, assim? Por exemplo, em Governador Valadares, até hoje as pessoas são desconfiadas em relação à água. Governador Valadares, uma cidade de 280 mil pessoas, ficou quase um mês vivendo de caminhão-pipa. Uma situação onde tinha saques a caminhão-pipa. Bento Rodrigues até hoje não foi reconstruída. Você tem pescadores que até hoje não foram pagos pelo tempo que eles não podem pescar, porque eles ainda não podem pescar no rio, porque a segurança em relação ao peixe pescado, pelo alto grau de metal, ainda não foi atestada pelos órgãos responsáveis. Isso que eu ia perguntar, vocês estão acompanhando essas questões, por exemplo, há muitas denúncias, a gente mesmo recebe muitas denúncias aqui na emissora, sobre a questão que a água, por exemplo, em Valadares,
Ainda em alguns lugares apresenta quando tem uma enchente, por exemplo, lá, quando chove, tem uma enchente no Rio Doce, lá, segundo os moradores, ainda vem restos de minérios que seriam provenientes da tragédia. Em alguns pontos, muita gente alega que a água tem uma toxicidade alta ainda. Vocês acompanham isso de perto? Absolutamente. O escritório faz periodicamente, diariamente, o acompanhamento da totalidade do litígio no Brasil. E ele não é pequeno, como o Lucas bem colocou. Existem hoje inúmeras ações que visam tentar resolver o problema da melhor forma possível. Agora, Pedro, o Murilo comentou sobre a Renova e o modelo da fundação foi muito criticado. Aqui, alguns anos, né, após a tragédia, pelo Ministério Público, pelos envolvidos aí na tragédia também. Você, enquanto advogado, enquanto pessoa que se debruçou aí sobre o processo, o que você acha desse tipo de fundação, de modelo que foi criado aí para essa reparação? Foi inédito aqui no país, né, também. Lucas, eu acho que a gente não pode ignorar que o que aconteceu foi de consequências catastróficas. É um problema extremamente complexo de resolver. E eu tenho certeza que todos os envolvidos fazem o melhor que podem. A função do escritório, em todos os casos que a gente litiga, nós não temos só o caso de Mariana, nós temos casos relacionados ao Brasil inteiro, outros deles relacionados à mineração também, como eu já disse, é dar uma alternativa a um modelo que as próprias pessoas identificam que não está como funcionando. falhos. Uhum. Exato. Essa é a nossa missão. Eu dar mais uma alternativa, mais uma porta para que a pessoa possa receber uma reparação, de novo, integral. O dano reparado tem que ser reparado de forma integral e total. Agora, dentro disso, a Fundação Renova, juntamente aí com a Justiça aqui de Minas Gerais, durante o caminhar de todo esse processo, eles criaram um sistema de indenização simplificado, certo? E essa adesão a esse sistema por parte dos atingidos implicava em abrir mão de qualquer outro tipo de ação, de qualquer tipo de reparação judicial. Ou seja, para a pessoa integrar esse sistema de simplificado de indenização, ele teria que abrir mão de futuras ações e tal. Esse processo, esse sistema, ele implica na ação de vocês? Isso pode ser um complicador na hora dessa ação ser julgada na Inglaterra? E aí essa pergunta é extremamente interessante e ela entra talvez num aspecto um pouco mais técnico de como as duas ações ou de como os dois litígios interagem. O que as pessoas têm que ficar atentas na hora de decidir sobre a assinatura ou não do acordo é o conteúdo do objeto daquele acordo e o que eu estou cedendo dos meus direitos ao assinar. É a famosa cláusula de quitação. Caso haja uma identidade de objetos entre o que eu estou acordando e aquilo que eu estou pedindo em uma ação judicial, espera-se, a princípio, que haverá uma prejudicialidade do pedido da ação judicial. Então, em todo o novo sistema simplificado que foi criado aqui na Vara Federal de Minas Gerais, as pessoas têm que identificar se aquilo que elas estão assinando e para que elas estão assinando coincide com aquilo que elas estão pedindo na Inglaterra e, em conjunto com a gente, isso é muito importante, sempre busque o seu advogado brasileiro para ações no Brasil, o seu advogado inglês para ação na Inglaterra, sempre em conjunto com o advogado, buscar assistência jurídica para entender exatamente as consequências daquilo que está sendo assinado. Bom, já a gente continua falando sobre este assunto, mas agora a entrevista coletiva vai para a sua pausa e volta já. De volta com a entrevista coletiva que hoje fala sobre o processo bilionário envolvendo a mineradora Samarco, a ação que corre lá na Inglaterra. Pedro, eu queria que você explicasse quem nos assiste sobre as fases de tramitação de processos judiciais lá na Inglaterra. Explique-nos, é muito diferente do sistema brasileiro? É um pouquinho diferente, Lucas. E eu vou explicar, obviamente, tomando exemplo, o nosso caso. Por favor. O nosso caso foi ajuizado em novembro de 2018. Como ocorre muito nos casos em que se discute eventos ocorridos fora da Europa, o primeiro obstáculo que se enfrenta é o obstáculo da jurisdição ou da competência. O que isso significa? O réu, ele faz uma impugnação à jurisdição da corte inglesa para julgar o caso. Ele diz, você não tem competência para isso. Isso pertence a outro judiciário. O nosso caso se encontra nessa etapa até hoje.
Nós tivemos uma decisão de primeira instância negativa, ou seja, nós perdemos a batalha em primeira instância da jurisdição. Fomos para a segunda instância, que é a Corte de Apelação. Aqui vale a pena explicar. O Reino Unido tem 3 instâncias. Sim. Primeira, apelação e Suprema Corte. Diferentemente de como ocorre no Brasil, as opções recursais são extremamente estreitas. No Brasil, a gente tem um rol de recursos muito amplo, Sim. o que serve também para réus fazer com que processos demorem muito tempo. Há diversas táticas processuais para que as coisas demorem muito. Lá, essas opções são extremamente limitadas. Mais limitadas ainda conforme você vai subindo. Um exemplo prático. No Brasil, quando perde em primeira instância, quase automaticamente se apela. É quase um direito de se apelar. Lá é o contrário. É como se fosse um privilégio. Ou seja, você tem que pedir permissão para a Corte de Apelação para o seu recurso ser admitido. E foi o que vocês fizeram perderem nessa primeira instância. Perfeito. Perdemos na primeira instância, pedimos permissão para apelar. Qual foi a sua surpresa quando a permissão para apelar também foi negada? Nesse momento, nós tínhamos uma janela extremamente estreita para tentar reabrir o caso. E foi o que a gente fez. Usando de um mecanismo processual extremamente delicado, nós pedimos a reabertura. Essa reabertura ela foi ouvida por um painel de 3 juízes da Corte de Apelação, incluindo o vice-presidente e o presidente da Corte de Apelação da Inglaterra e País de Gales, e nós obtivemos uma vitória unânime. E o caso foi reaberto. Isso faz com que, agora, entre os dias 4 e 8 de abril de 2022, menos de um mês, nós estejamos de novo na frente da Corte de Apelação, painel de 3 juízes, incluindo o vice-presidente da Corte de Apelação, para que vocês tenham uma ideia do quanto isso está sendo tratado com extrema seriedade, da relevância desse caso. Isso é um caso histórico para o Brasil e para o Reino Unido. Para que a Corte de Apelação analise, então, a decisão de primeira instância em relação à jurisdição. Caso nós vençamos, 2 coisas podem acontecer. Uma, o caso volta para a primeira instância e segue seu curso normal, ou seja, entra na fase de mérito, ou existe uma janela ainda que é mais estreita ainda do que a da Corte de Apelação para a terceira instância, que é a Suprema Corte. Mas eu posso adiantar que é uma janela extremamente estreita e difícil depois que você obteve uma vitória na frente de 3 juízes na Corte de Apelação. Mas então, basicamente, são 3 etapas. Aí a busca por essa janela tão estreita, que seria essa terceira e última instância, essa busca seria feita, por exemplo, pela BHP, por exemplo? Correto. Tá. Exatamente. Tá. Exatamente. Enquanto réus que perderam a apelação. Então, são basicamente essas três instâncias. Vale dizer, então, que ao retornar para a primeira instância, o caso segue. Vamos para a fase de mérito, fase de quantificação e encerramento. Agora, em sucesso também, a margem de vocês... E vamos lutar reduz. até o fim. E vamos até a Suprema Corte. E isso é uma coisa importante de se dizer, porque esse caso é emblemático e extremamente relevante, não só pelos nossos clientes, que nós acompanhamos já há 4 anos, e são 200 mil pessoas, mas também do ponto de vista de para onde o mundo está caminhando hoje. A gente estava conversando um pouco antes do programa. A responsabilidade social corporativa é um tema que está em pauta de forma muito presente hoje. A sigla ESG é uma sigla que está na boca da academia, das empresas. Isso está chegando. Isso está chegando no judiciário também. O desenvolvimento legislativo, por exemplo, que você tem na Europa, hoje, todo tende a aumentar a responsabilidade das empresas em relação aos atos tomados no exercício das suas atividades econômicas. Então, esse caso vai servir como precedente de acesso à justiça para pessoas do hemisfério sul no hemisfério norte. É de extrema relevância. Agora, Pedro, tem muita gente que está nos assistindo e está pensando, olha, esses 200 mil atingidos que eles estão representando, a maioria pessoas humildes, né? Sendo representadas por um escritório na corte inglesa. Quem está pagando esse processo todo? Quem financia? Né? Vocês estão trabalhando aí como? Assim, quem financia esse trabalho de vocês? Sim, essa é uma pergunta interessante também. Todo o nosso trabalho, ele é no êxito. O que isso quer dizer?
nós só somos remunerados em caso de vitória. Em caso de derrota, o escritório não é remunerado. Como você bem disse, a esmagadora maioria dos nossos clientes não tem a capacidade, por exemplo, de pagar uma fatura mensal, como você vê em escritórios de advocacia de consultivo ou de contencioso tradicional. Então vem a segunda pergunta. Bom, como vocês pagam então? Existe uma ferramenta que se chama financiamento de litígios, na qual instituições financeiras, acreditando em causas importantes, causas relacionadas ao meio ambiente, causas relacionadas a direitos humanos, elas se juntam com o escritório de advocacia para ver essas causas financiadas, litigadas da maneira correta, porque eu posso lhe dizer que a gente está enfrentando os melhores escritórios do mundo e os réus com bolsos mais fundos do mundo. A BHP, se você ver o valor de mercado, é um valor bastante alto, de forma a possibilitar esse litígio. Então é assim que a gente trabalha. Agora, Pedro, a gente está indo... Esse 2022 completam-se 7 anos, né, da tragédia. Isso por si só já mostra, né, o quão falha a nossa justiça, porque aqui no Brasil a gente ainda está discutindo o assunto, tem ação ainda em curso também. Mas, pegando tudo que você já estudou do processo, tem alguma história particular assim, que tenha te marcado de maneira muito significativa, emblemática, que... Quando você deita a cabeça, você fala, poxa, tem aquele cara, sei lá, aonde que está passando por uma situação assim? Nossa, tem tantas, Lucas. É difícil escolher uma. Eu acho que, particularmente em relação à comunidade indígena dos Krenak, eles tinham uma relação com o rio, que era uma relação mais do que de subsistência, mais do que pegar água para plantar ou para pesca. Eles tinham uma relação espiritual e cultural com o rio. O rio representava uma entidade na cultura Krenak. E hoje, o rio, para eles, morreu. Então, eles hoje estão impedidos de passar para frente a cultura dos Krenak, para as crianças que nascem. Isso, para mim, é um rompimento absolutamente irreparável. Sim. Agora... E eles não foram... E rapidinho, só para não fugir do assunto ainda. E eles não foram contemplados em nenhuma ação aqui? Como que ficou Em projetos, isso. Mas as indenizações, de não fato, a compensação, muito difícil. Muito difícil conseguir. Agora, eu queria que você fizesse aqui para a gente uma análise do seguinte: independentemente do desfecho dessa ação no Reino Unido, você avalia que ela já impactou, só a entrada dessa ação, ela já impactou como o processo tramita aqui na Justiça brasileira, na questão da própria Fundação Renova? Você acha que tem uma influência esse processo movido lá sobre como ele tramita aqui? Eu gosto de pensar que sim. Ao longo desses últimos 4 anos, a gente acompanhou o desenvolvimento das coisas no Brasil e nós vimos várias ações e movimentos no Brasil que, na nossa interpretação, dão a entender que foram em resposta aos desenvolvimentos da ação na Inglaterra. O que eu considero como uma externalidade positiva. De novo, o objetivo é que as pessoas sejam reparadas. O objetivo é que as pessoas sejam integralmente compensadas pelo que elas sofreram. Voltando para o propósito do nosso escritório, fornecer uma alternativa, fornecer mais uma forma das pessoas conseguirem receber um alívio pelo que elas sofreram. E eu considero sim que a ação na Inglaterra ajudou para que, em última instância, isso aconteça ou que isso vá acontecer. Nós estamos extremamente confiantes no sucesso da ação, estamos extremamente positivos, principalmente depois da decisão de reabertura, que já foi histórica. Esse caso é um dos maiores casos da história do judiciário do Reino Unido, e ele é um caso brasileiro, de autores brasileiros, onde o direito brasileiro material está sendo aplicável. Então, ele é um caso absolutamente fantástico, que vai ficar marcado. E nós estamos extremamente confiantes de que a gente vai ter sucesso. Ô Pedro, quando a gente fala nessas indenizações, são indenizações por danos morais? Seria isso que essas pessoas estão pleiteando? Nós pleiteamos a totalidade dos danos sofridos, tanto materiais quanto morais. As duas esferas de danos estão sendo pleiteadas na Inglaterra. E no caso de municípios, por exemplo, de que forma eles entram nisso? Também. Municípios também têm direito a dano moral. Ah, sim? Sim. Como a gente fez com os municípios? A gente fez uma perícia técnica. Nós somos de município em município, com uma equipe especializada,
analisamos todo e qualquer documento que tivesse a ver com gastos que foram tidos em função do desastre, incluindo, por exemplo, perdas de impostos de arrecadação, tremendas perdas de arrecadação, não só pela suspensão da atividade mineradora, mas pela baixa do comércio também. Sim. Arrecadação de impostos e IPTUs. A gente, às vezes, perde a visão dos efeitos que um desastre como esse tem. Então, os municípios também, danos materiais e danos morais. Quer a saideira em um minuto? Só então, Pedro, de maneira bem sucinta, você explicasse para a gente, vocês também têm uma ação envolvendo a tragédia de Brumadinho, que é contra a TÜV-SÜD na Alemanha. Que pé está essa ação lá? Correto. Nós representamos também o município de Brumadinho e cerca de 1.500 pessoas, familiares de vítimas do crime de Brumadinho, em uma ação indenizatória ajuizada em Munique contra a empresa alemã TÜV-SÜD, certificadora da barragem. A empresa que deu a certificação de que a barragem era segura. Essa ação está agora para julgamento já do mérito. Então, ela não teve uma fase de jurisdição. Nós já estamos discutindo o mérito. Esperamos ter uma decisão até o meio do ano. Bom, e a entrevista coletiva fica por aqui, agradecendo a presença do Pedro Martins. Até uma próxima, Pedro. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Lucas. Obrigado. Murilo, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lucas. Até a próxima. Bom, e claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este e a outros programas do nosso Jornalismo e Esporte, incluindo os jornais da Rádio Band News FM Belo Horizonte, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. É só buscar por Band Minas. Para você, um excelente fim de semana. Tchau.